está acontecendo agora? O que a gente já sabe? A gente sabe que Israel está junto, Isso. foi um ataque conjunto. Como que está a Europa nisso? A reação do mundo? E o que foi destruído? O que aconteceu? Não sei se esperava que o Irã ia atacar prédios e alvos civis em Doha ou em outros lugares que não estão relacionados com a guerra. Qual que é a intenção de tudo isso? Por que o Irã atacou os outros países árabes e do Golfo? Porque, por duas razões. Primeiro, eles são aliados dos Estados Unidos. Eles têm bases americanas no seu território. E são amigos e aliados. Sim. E segundo, porque se ele provocar um pânico nesses países, esses países vão colocar pressão nos Estados Unidos para acabar com a guerra. Entendi. Então ele está contando com medo deles, e é isso que ele está fazendo. Dubai, Doha, Kuwait, Iraque, Jordânia, Bahrein, Catar, até Oman. Mas não tem o lado negativo também de alguns países que eram mais neutros se virarem definitivamente contra o Irã ou já eram contra o Irã? Já eram contra, mas não queriam. Eles tinham uma certa resistência. Não vai usar minha base para lançar ataque direto ao Irã. Eles colocaram uma série de restrições. O ataque não aconteceu em janeiro porque eles colocaram pressão. Falaram, não, a gente não queremos que ataque. Não queremos guerra aqui. Agora eles estão num impasse. Tem sinalizado neste momento que eles agora estão irritados com o Irã e querem retaliar. Mas eles podem mudar de ideia a qualquer momento. Eu já vi várias notícias diversas. Não, agora os países árabes vão entrar. E já ouvi outra movimentação dizendo eles estão pressionando o Trump para chegar num acordo e num cessar-fogo e parar com a guerra logo. Não faz sentido, né, eles recuarem, porque deixar o Irã fortalecido ali vai dar um sinal para o Irã que eles são vulneráveis. E qualquer minuto que o Irã lance alguns drones contra eles vão acabar recuando e vão ter que ceder. Então eles mostraram uma fraqueza para o Irã, mostrarão uma fraqueza se escolherem simplesmente apaziguar o Irã ou ficar com medo e acabar a guerra agora. Por outro lado, a retaliação iraniana está causando um monte de impactos em todos esses países, principalmente os do Golfo, porque eles são um hub de logística, eles dependem da aviação, do comércio marítimo, das exportações de petróleo, de gás natural. Tudo isso está sendo impactado com o fechamento do estreito. Tudo isso está sendo impactado com todas as coisas que o Irã está danificando. O Catar parou a sua produção de gás natural. Ele desligou. Isso fez o preço do gás natural na Europa aumentar em 50%. O Catar é um dos maiores fornecedores do mundo de gás natural. E ele parou porque um drone iraniano acertou uma das suas instalações e ele achou melhor desligar as outras todas e ele parou de produzir. Caramba. E a mesma coisa aconteceu com a Arábia Saudita. Então o Irã agora está atacando não só as rotas por onde passa todas essas commodities, essa energia, mas ele está atacando também a infraestrutura desses países. Então esses países estão perdendo muito. Então, eles perdem com o turismo, as companhias aéreas deles todas estão paralisadas, agora os voos começaram a voltar, alguns poucos, e perdem com a sua principal fonte de receita, que é o petróleo e o gás natural, né? Tudo isso faz a economia deles ficar numa situação complicada, a imagem deles ser arranhada. Será que esses lugares são seguros? Será que Dubai é seguro? Será que o Catar, Abu Dhabi, todos esses lugares são seguros agora? Tá todo mundo questionando isso, porque tá todo mundo experimentando. A gente já tá assistindo os vídeos, hotéis sendo atacados, um monte de coisa. Então, nesse sentido, o Irã está tentando usar eles como uma forma. Por outro lado, a gente está vendo outros países também se mobilizando e falando, essa retaliação indiscriminada do Irã, né, contra todo mundo, isso não é aceitável. Então os europeus também estão dizendo que vão apoiar o conflito porque o Chipre foi atacado, que faz parte da União Europeia.
Então atacou um território europeu. Os europeus então estão dizendo, pode usar nossas bases, estamos aqui, estamos dispostos a participar e ajudar a fazer o Irã parar. Conforme o Irã avança na tentativa de fechamento total do Estreito de Hormuz, aí sim nós vamos entender o quanto que os outros países vão ficar incomodados. Porque aí vai afetar muito a economia. Vai. É estranho que o preço do barril do petróleo ainda não tenha explodido. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do barril chegou a 130, 140. E naquele momento, né, sem o petróleo, nós estamos falando de uma retirada de por volta de 5 milhões de barris de petróleo do mercado. Hoje, com o fechamento como está, tanto da produção de gás quanto de petróleo e de todos esses países combinados, porque são muitos países ali até... o mapa tá ali. Emirados Árabes ali, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Iraque. Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 grandes produtores, mais o Irã, 6 grandes produtores no mundo não conseguem vender o seu petróleo para o mundo. Pô, isso é muito superior a tirar a Rússia do mercado. Com certeza. E como que o barril do petróleo ainda não explodiu? Ou os traders dos mercados sabem de alguma coisa que ninguém sabe, ou espere para ver, porque vai vir uma explosão. Uma explosão no preço do petróleo, que seria o natural, a não ser que eles achem que tem petróleo para substituir tudo isso de algum outro lugar. E não é o petróleo da Venezuela, porque a Venezuela não produz essa quantidade de petróleo. A Venezuela está sucateada, o petróleo venezuelano é pior, é ruim, precisa de muito investimento, até a produção se elevar e tal, vai demorar. Então não vai vir da Venezuela. E isso tudo mexe com o mercado. É estranho que o mercado não para de subir o preço do barril, o ouro, tá tudo indo na direção de dólar, problema, guerra, caos. Todo mundo esperando. Que mas poderia ser pior, né? Tá. Vamos falar então o que aconteceu. Foi sábado, né? Foi sábado, O que aconteceu sábado? Qual foi a primeira ação e qual foi a ação coordenada? O primeiro ataque começou às 9 da manhã. Do sábado? Horário deles, né? Tá. Não nosso. E isso é uma novidade. E foi uma... Porque normalmente à noite? Tem algum motivo por ser à noite? É mais, né? É mais camuflado, as pessoas estão dormindo, ninguém passa a noite acordada. Tá todo mundo... as coisas não estão funcionando normalmente, né? É um momento mais apropriado, mais inesperado, mais difícil de enxergar. À luz do dia, estamos de dia, estamos vendo. E eles decidiram fazer o ataque de dia, propositalmente para pegar a liderança no contrapé. E conseguiram. Porque eles atacaram e mataram o ministro da Defesa, o chefe da Guarda Revolucionária, outras figuras importantíssimas e o líder supremo. Quem no fez primeiro esses ataques? O Israel ou os Estados Unidos? Israel. Claro, com a ajuda dos Estados Unidos, enfim, né? É um ataque conjunto, mas a participação de Israel não foi tímida nem secundária. Mais de 200 aviões israelenses, caças, participaram disso. Então, é um contingente imenso. Se você colocar toda a Força Aérea Europeia, eles não têm essa capacidade de conduzir uma operação com 200 aviões simultaneamente. Caramba! E não é por um acaso que os Estados Unidos escolheram, então, há algum tempo, tirar Israel de posicionada como comando da Europa, né? Os Estados Unidos têm vários comandos militares que organiza a distribuição de forças pelo mundo. E passaram a colocar Israel no comando central, que é o comando que cuida do Oriente Médio. Para os Estados Unidos contar com uma força dessa, com um apoio desse, e não é só Israel, tem todos os outros. Os Estados Unidos têm base na Jordânia, base no Iraque, base no Kuwait, base na Arábia Saudita, base da 5ª Frota Americana no Bahrein, e a base central do comando central,
que é esse comando que cuida da região do Oriente Médio, está no Catar. E também tem base nos Emirados. Então tem muita base e tem a ajuda de Israel. E Israel tem uma penetração, uma infiltração interna com inteligência dentro do Irã. E isso faz toda a diferença. Por isso que Israel, na guerra, no meio do ano passado, conseguiu matar figuras tão importantes e agora de novo. E até matou o Ahmadinejad, né? Lembra dele? Sim. Ele foi morto também. Não era uma figura que tinha mais influência, esse é o ministro da Defesa e o comandante da Guarda. Não era uma figura que tinha influência no regime, mas ele criou muitos problemas, né, para Israel. Ele tinha um discurso negação de holocausto, antissemita, e foi morto também. Então, essas operações são mais cirúrgicas. Pegaram ele de dia, né? O Ayatollah, ele não achava, senão ele estaria no bunker escondido. E ele não estava exatamente pelo horário, pelo momento. E essa foi a inovação aí da operação para tentar atacar. O que mais? Atacaram um monte de instalações, né? O objetivo é destruir toda a capacidade de defesa aérea do Irã, para que os Estados Unidos e Israel tenham superioridade aérea e controle do espaço aéreo. É sempre esse o primeiro passo. E, com isso, destruir os lançadores. E não só os mísseis que o Irã está lançando, mas os lançadores. Israel diz que 50% de todos os lançadores iranianos já foram destruídos. Ainda tem bastante. Na guerra no meio do ano contra Israel, o Irã lançou por volta de 500 mísseis. E agora, alguns dados da inteligência de Israel falam que o Irã tem um estoque de 2.500 mísseis. O Irã no começo, atacou muitos seguidos para saturar, né, sobrecarregar a defesa aérea israelense, e agora ele está diminuindo um pouco do volume. Provavelmente está ficando mais difícil. Cada vez que lança, consegue identificar de onde está lançando, e aí vão lá e destroem, atacam. Então, os americanos e os israelenses estão trabalhando para que, né, eles consigam destruir. O objetivo da guerra é destruir a capacidade do Irã de construir uma bomba, destruir a marinha iraniana e destruir o estoque e a capacidade do Irã de construir mísseis balísticos. E aí o quarto possível é a mudança de regime. Tirar esse regime do poder.